Estamos aqui com a Caroline Razeira, que é psicóloga formada pela Unifeb, e vem falar sobre um tema que é muito recorrente e que ontem, inclusive, a gente tocou nesse assunto, né, Damota? Sim. Essa necessidade, muita gente criticando esse senhor de 50 aí. Na verdade, entre 50 dele. e 60 anos de idade ele tem. Que tentou cometer suicídio ele na Ponte Estaiada. Aí, inclusive, muita brincadeira de mau gosto aí sobre esse assunto. Pessoas mandando áudio, dizendo por que esse senhor não se deslocou até a ponte da Bilu, onde está interditada para cometer esse suicídio. E nós comentamos aqui, olha, ele não queria cometer suicídio. Ele queria, na verdade, mostrar que ele está com problema e que ele precisa de ajuda. Se ele quisesse cometer suicídio, como disse o Rodrigo aí recentemente, ele faria isso em casa, sem longe da visão das pessoas, da família. Ele queria justamente isso, chamar a atenção para dizer, ó, estou com um problema, eu preciso de ajuda claro, acabou causando um transtorno no trânsito. Caroline, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem? Obrigada, bom dia. Tudo certo. Caroline, qual é o diagnóstico que é possível passar? Lógico, você não conversou com a pessoa, mas o que é possível dizer sobre esse fato de ontem? E quantos fatos relacionados a isso a gente tem em silêncio aí pela nossa cidade e a região, né? Sim, como você falou, né? Muita gente dizendo que o intuito dele era só chamar a atenção. E realmente, né? Ele queria chamar a atenção de certa forma, né? Ele estava provavelmente em um sofrimento muito intenso, né? E de certa forma, assim, ele queria chamar a atenção e pedir ajuda, né? Então, né, esses comentários que eu vi ontem, nossa, me chamou muita atenção, assim, e me entristece demais. Porque a gente vê a falta de sensibilidade das pessoas, né? Até um certo egoísmo diante disso, né? Nossa, muitas pessoas criticando, assim, coisas sem cabimento. E a gente não tem noção da dor do outro, né? A gente não tem noção do que a outra pessoa está passando, né? O que para mim pode ser muito tranquilo e não me causar nenhum problema, para outra pessoa pode ser um problema gigantesco que causa muito sofrimento. Então a gente não deve querer julgar, a gente tem que acolher essa dor. E infelizmente o suicídio, né? O Brasil, ele é um dos países em que mais ocorrem suicídios, né? Ele está assim no ranking. E a gente tem em média um suicídio a cada 40 segundos no Brasil. Então são uma média de 12 mil suicídios por ano. Aqui na região você tem alguma ideia de dados? Da cidade eu não tenho conhecimento, mas eu estava vendo que dos estados do Brasil, Santa Catarina é o segundo. Nossa. Em primeiro lugar é Rio Grande do Sul e em segundo vem Santa Catarina, com os maiores índices de suicídio. E isso falando nos suicídios que realmente acontecem, né? Fora as tentativas, que são muitas, né? E assim, o suicídio... muitas pessoas dizem, né, quem quer se matar não avisa. Então a maioria das pessoas que acabam cometendo suicídio, elas avisaram de alguma forma, né? Então assim, como prevenir? Prestar atenção nos sinais que as pessoas emitem, né? Eu acho que o principal para evitar, digamos assim, o suicídio é quando a gente fala em rede de apoio, né? Profissionais da saúde também. Então, o profissional da saúde, ele também deve estar atento a sinais que as pessoas emitem que pode estar indicando um sofrimento muito intenso, que possa levar a um suicídio. Mas muitas vezes o profissional, ele não sabe como aquela pessoa é, né? Agora, a família, os amigos, pessoas que convivem diariamente, eles conseguem ter noção, né? Então, a pessoa às vezes emitem alguns sinais, começa a se isolar muito, apresenta uma irritabilidade muito grande, uma tristeza, né? Um humor muito deprimido. Às vezes frases que a gente acaba não prestando atenção, mas, né, minha vida não tem sentido, eu não aguento mais, seria melhor se eu não estivesse aqui. Então são frases que podem indicar ali um sinal, né, de a pessoa estar em um intenso sofrimento e que pode levar então a um suicídio, né? Pode também acontecer daqueles que não demonstram nenhum sinal? Pode. Ou pelo menos um sinal melancólico, um sinal... de uma pré-depressão, pode ser aquele que também demonstra muita alegria, muita tranquilidade, mas que lá no fundo é alguém com problema. E como é que você consegue identificar esse sujeito, esse indivíduo? Então, assim, não é tão comum, né? Porque, como a gente falou, uma pessoa que está ali
tenta o suicídio ou que o comete, ela tá em um sofrimento muito intenso, né? Ela precisa muita, de certa forma, coragem para chegar nessa atitude, né? Então, quando que a pessoa decide cometer suicídio? Quando aquela dor dela, ela é maior do que qualquer outra coisa que seja boa da vida dela, né? Ela não tem mais algo que dê sentido para a vida dela e ela sente que não tem mais por que estar aqui. Então, dificilmente ela não vai demonstrar esse comportamento, né, mais deprimido ou de maior tristeza. Sabe que há já alguns anos uma reportagem feita pela nossa colega Suelen Cerbaro, que hoje está lá em Guabiruba, aliás, está para ter neném, não sei se já teve, mas tá quase lá, né? Sobre isso você falou sobre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Que diz que o germânico por si só, o povo da colonização alemã, tem uma situação muito peculiar. Isso tem muito a ver, até porque nós estamos falando da colonização alemã, né? Que tem uma característica de guardar muito para si as coisas. Exatamente. Né? Deixa muito para si as coisas, não externa. Tô com um problema financeiro, tô com um problema na família, tô com algum problema de saúde. Pega e guarda para si e não externa, né? E às vezes você tá... Até na sua família você convive com uma pessoa que tem até esse rancor, carrega esse rancor e não... Não é exatamente isso. E um dado também relacionado a isso é que, não lembro corretamente a porcentagem, mas 70 e poucos % dos suicídios que são cometidos por homens. Então a gente já vê também essa questão, né? O homem, ele é ensinado a não chorar, a não demonstrar sentimentos, né? Já vem de uma cultura machista. Então isso é imposto ao homem, ele não pode sofrer, ele não pode chorar, né? Nossa, um homem vai procurar psicólogo, meu Deus, né? Que fracote. Então isso já vem disso também, né? Do homem, ele acaba então guardando muito mais, na maioria das vezes, e quando acontece então, né? Ele tá num sofrimento tão intenso que ao invés de procurar ajuda, acaba cometendo suicídio, né? O Dirley observou muito bem essa questão de quem não sei também se é uma regra, não sei se essa é a palavra, mas a pessoa, quando ela quer realmente chamar a atenção, dá um grito de pedido de ajuda, ela escolhe um local público. Não sei se essa é a tua visão também. O Marcelo até mandou aqui uma pergunta bem interessante. Nós temos o histórico de alguns casos de tentativa de suicídio na Ponte Estaiada. Eu lembro de muitos anos atrás, quando a rádio era ali próximo da Ponte Estaiada, eu estava saindo da rádio, era 1 da manhã. O Rodrigo vai lembrar, se eu não me engano, porque eu acho que o Rodrigo, não era o Rodrigo, era um outro colega que estava lá. E ficou numa negociação até umas 5 da manhã. Nós gravamos isso. Te recordas? Recordo. 1 da manhã, eu saindo da emissora, alguém foi até ali, se não me engano, era um jovem. Sim. Então esse caso me chamou muita atenção. E não é o primeiro, foram muitos casos. O que leva a pessoa a escolher um local como esse, por exemplo? Para demonstrar esse... Deixa eu te dar um outro exemplo. Em Florianópolis são vários os casos de suicídios no Beira-Mar Shopping. Sim. Vários, inclusive aquele reitor da UFSC. Sim. Foi o mesmo caso. E havia acontecido um caso desses e eu estava em Florianópolis. Eu fui lá na RIC e tinha mesmo acontecido um caso. Eu estava conversando com o pessoal do jornalismo lá e falou o seguinte, que o número de casos era tanto, porque quem conhece o shopping lá é o seguinte, ele é um shopping que você tem, do 4º andar você consegue ver o chão, né? Porque ele as lojas ao redor e tem uma espécie de um fosso, né? Que inclusive o próprio shopping tinha uma espécie de procedimento da sua equipe de segurança para casos de suicídio. Olha só como é que são as coisas. Tamanho número de casos que estava acontecendo lá. E é local público, a mesma situação, né? Sim, isso do local público a gente pode relacionar com o que estava sendo falado, né? A pessoa, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor, né? Isso a gente costuma falar no suicídio, né? Ela não quer morrer, ela quer matar a dor dela. Então, ir para locais públicos é realmente isso, é um pedido de socorro, né? Muitas vezes a pessoa, ela não tem uma rede de apoio, ela não procurou ajuda profissional, ela às vezes não tem uma família que esteja do lado dela, ou não conseguiu se abrir para essas pessoas, então ela não tem um suporte. Então é como se ela realmente estivesse fazendo um pedido de socorro, né? Alguém me ajuda que eu não aguento mais essa dor. Então, acho que seria, né, relacionado a isso. E o que a gente estava falando também sobre a pessoa não emitir, né, talvez nenhum sinal, ou existem alguns fatores assim que podem levar ou
colocar a pessoa em maior risco de cometer suicídio, né? Por exemplo, os transtornos mentais, né? Depressão, a esquizofrenia, o transtorno bipolar, né? Então, pessoas que têm essas patologias, elas, né, têm que ter um acompanhamento, um cuidado já. Às vezes o uso de álcool e drogas também, que pode levar a um comportamento mais impulsivo. Histórico de suicídio na família também é outro fator, ou tentativas anteriores, né? Geralmente quem tenta tem tendência a tentar novamente. Então tá sempre prestando atenção nesses sinais, né? Mas uma característica também do suicídio é que ele é um ato impulsivo, né? A pessoa ela pode estar em extremo sofrimento, mas às vezes diante de alguma coisa que pode ser tão pequena para uma pessoa, né, que esteja bem, mas para ela aquilo é o ápice, né? Então pode sim acontecer de uma pessoa que aparentemente está bem, mas passa por uma situação tão intensa, tão traumática, né, que decida num ato de impulsividade e acabar cometendo suicídio, né? Uhum. Vamos ao intervalo comercial, são 8h30. Estamos conversando aqui com a psicóloga Caroline Razeira, falando sobre esse tema suicídio, que estamos tratando por conta desse evento que aconteceu ontem aqui na cidade de Brusque, na Ponte Estaiada, e que de certa forma trouxe comoção e de outro lado também a revolta de algumas pessoas por conta da situação. Depois do intervalo a gente retorna. 8h34, estamos aqui conversando com a Caroline Razeira, que é psicóloga. A tua clínica é onde, Caroline? Então, eu vou começar a atender agora final do mês na Clínica Aprimorar, que é no centro da Guabiruba. Né? Você é lá de Guabiruba? Sou de né? Guabiruba, vou estar fazendo atendimento à noite lá. E também atendimento online. Muito bem. O suicídio é uma situação que começou a ser tratado como doença, aliás, a depressão começou a ser tratada como doença, uma coisa recente, não é de muito tempo, né? Mas a questão do suicídio é algo que já é tratado há muitos anos. Eu lembro quando eu fiz a faculdade de Sociologia, a gente foi estudar os 3 sociólogos clássicos, Durkheim, o francês Durkheim, Weber e Max Weber, os alemães, e Durkheim já tratava Durkheim tem alguns escritos sobre suicídio, e ele tratava o suicídio como uma anomalia social, como uma consequência da sociedade, não do indivíduo, né? O Weber vinha e dizia o contrário, que era uma situação do indivíduo e não da sociedade. Como é que vocês, psicólogos, tratam isso? Vocês fazem a junção das duas coisas? O suicida, ele é uma vítima da sociedade ou ele é uma vítima dele mesmo? Eu sei que eu sei que esse é um conceito meio que trabalhado muito na faculdade, né? A minha faculdade foi outra, mas eu lembro que a gente tratava disso, sobre suicídio. 2 sociólogos tinham uma tese diferente sobre ela, né? Afinal, o indivíduo, o suicida, ele é vítima da sociedade ou ele é vítima dele mesmo? Então é complicado, a gente não tem como dar uma resposta, né? Mas não dá para dizer que é só um ou só outro, né? Claro que a pessoa ela vai cometer suicídio por ela, é um ato que ela, digamos assim, opta por fazer. Mas a gente não pode descartar as questões sociais, né? Por exemplo, muitas pessoas acabam tentando ou cometendo suicídio por questões financeiras, né? Nossa, a pessoa perdeu o emprego, está endividado, não consegue pagar a dívida, não vê saída, né? E aí, o problema foi da pessoa ou foi da sociedade, né? Não tinha condições básicas, né? Uma pessoa ela não tinha como sobreviver, ela não tinha meio de subsistência. Como que ela vai viver? Então não é algo só dela, né? Tem muita questão social. Quantas pessoas que sofrem preconceito, né? Enfim, que são desvalorizadas, que são excluídas da sociedade, né? Não tem como dizer que é só dela, que ela, né? Que por ela decidiu fazer aquilo. Tem muito do social, né? A gente não tem como isolar a pessoa disso, né? A gente somos seres que vivemos dentro de um contexto, né? A gente se constrói a partir do meio, né? A partir de onde a gente está inserido. Então, isso tudo vai ajudar para a pessoa se construir e chegar no ponto em que ela chega, né? Não tem como dizer que é algo isolado. Eu conversei com uma pessoa tempos atrás que me disse o seguinte, que na família dela tinha um histórico de suicídios. O avô, o bisavô cometeu suicídio, um outro parente cometeu suicídio, mais alguém da família da geração dele cometeu suicídio.
Existe também essa questão de esse histórico me chamou muita atenção, e ele entendeu, isso já vem já de gerações de pessoas que cometeram suicídio. O que se tem na psicologia sobre isso? Bom, como eu estava falando antes, né, tem algumas questões que podem ser predisposições para que a pessoa cometa, né, e uma delas é o histórico de suicídio na família. Eu não vou saber dizer se isso tem alguma ligação, assim, direta, sabe? Mas assim, muitas vezes é histórico de transtorno mental, por exemplo. Então, né, são pessoas que já vêm ali de um histórico de depressão na família inteira. Então, a depressão, ela é uma predisposição. E o fato de alguém ter cometido pode acabar encorajando, de certa forma, a pessoa a também cometer aquele ato, né? Se aquela pessoa que era tão próxima, era tão importante para mim, e ela cometeu isso, por que eu vou me preocupar? Também vou fazer, né? Então, poderia ser algo nesse sentido. Até tem uma coisa muito controversa, assim, que às vezes se diz que a mídia não deve falar sobre suicídio porque vai acabar incentivando, né, as pessoas. Só que não é bem assim. Quando a gente fala da forma certa e a gente oferece ajuda e mostra outros caminhos, né, a gente está prevenindo. Né? Quando alguém talvez esteja pensando e ela ouve alguém falar, não, tem solução, né? Há caminhos diferentes do que esse. A gente acaba auxiliando, né? Aqui na região eu conheço um veículo de comunicação que divulga esses fatos. Aqui em Brusque parece que nós temos aí um acordo entre os veículos e ninguém divulga, né? Mas não é só a gente Brusque, só né? divulga quando envolve terceiros. Quando é de uma figura pública. Tem crime, né? Quando é uma figura pública ou quando é homicídio seguido de suicídio, aí a gente divulga. Mas nós temos um veículo aqui na região, não vou citar o nome, o da moto até conhece, que divulga o suicídio e depois mostra caminhos para se procurar profissional. CVV, isso, exatamente. É isso. Eu também concordo. Como disse a profissional aí, é possível divulgar sim, tomando todos os cuidados para não tornar isso algo sensacionalista. Sim. Tornar isso um espetáculo, né? Sim. E é importante também falar do que fazer, né? Eu identifiquei que uma pessoa está em risco, o que fazer, né? Ou eu me sinto em risco, né? Como você falou, tem o Centro de Valorização da Vida, né? Que é um canal de comunicação número 188, se não me engano, né? Que a pessoa pode ligar e existem lá voluntários que dão esse suporte, dão um acolhimento, né? E se necessário, encaminham então para algum serviço, né? A gente tem também o SAMU, né? Ambulância ou... também os policiais, né, que em caso de necessidade, ou como no caso ali de ontem, né, quem estava lá era a polícia e os bombeiros, né, que estavam auxiliando no caso, né. E também daí a gente tem os serviços, né, como o CAPS aqui em Brusque, o CIAPS, ali, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que ele faz esse acolhimento e esse acompanhamento de pessoas em sofrimento intenso e transtornos mentais severos, né? Então é um acompanhamento multiprofissional, né? Então ele tem psicólogo, psiquiatra, tem enfermeiro, né? Tem terapeuta ocupacional, então são feitas várias oficinas que vão auxiliando essa pessoa a ter um acolhimento e que vão, de certa forma, fazendo ela, né, melhorar e conseguir se inserir de volta na sociedade. Porque muitas das pessoas com depressão ou outros transtornos muito graves, elas não conseguem nem ter uma vida, digamos assim, normal em sociedade. Elas não conseguem trabalhar. Elas não são nem capazes de trabalhar. Então, o Centro de Atenção Psicossocial, ele vai fazendo esse movimento de reinserção da pessoa na sociedade de uma forma mais autônoma, né? Nós tivemos um caso em Botuverá há um mês, mais ou menos, vocês devem lembrar, que começou com um acidente doméstico. Depois o caso, a investigação da polícia tomou um rumo completamente diferente. Que foi o caso onde o homem foi internado com um acidente doméstico. Ele veio a falecer depois, um acidente com uma betoneira, se não me engano. E depois um outro senhor foi à delegacia, disse que os dois tiveram uma briga por causa de uma árvore que foi plantada no terreno de um do outro. E olha só, e assim a gente vê como é que são para desenvolver, né? Esse senhor foi à delegacia, ele confessou que ele tinha agredido o vizinho por causa de uma discussão, por causa de uma árvore. E quando a polícia foi conversar com ele depois na casa dele, descobriu que ele tinha tirado a própria vida.
E um dia depois o senhor agredido também faleceu no hospital. No fim, acabou com a briga, acabou com 2 pessoas que acabaram morrendo. Mas você falou sobre depressão e eu quero entrar num assunto até me despertou, até falando sobre esse caso, o Valdomiro, de muitas pessoas que, enfim, procuram a ponte estaiada para ir lá, para aparecer. Tem muita gente que, nesses casos de depressão, ele envereda para um outro caminho, que é álcool e droga. Que literalmente, desculpa o termo, se afunda na cachaça e também droga. Às vezes ela perde também a noção, né? O alcoolismo também é ligado diretamente a essa questão de depressão. Sim, ela acabou de dizer há pouco, isso acaba dando coragem. Deixa eu tentar, também dá coragem, mas não estou tentando entender que a pessoa às vezes ela se entrega durante um tanto tempo a álcool e drogas que ela acaba até deteriorando a sua vida e perde completamente a noção de tempo e espaço, né? E muitos até, aí vou entrar nesse tempo, até ganham coragem para, enfim, cometer essa ação extrema. Mas a minha pergunta é a seguinte: vamos pegar esse caso de ontem, né? Esse caso de ontem, a pessoa estava lá, a gente, enfim, não tem informações. Qual é o primeiro passo a se fazer? Qual é o primeiro passo a se fazer para evitar que daqui a pouco ele receba um acolhimento de um psicólogo, psiquiatra, enfim, mas no momento em que ele de novo entregue a vida sozinho, vai tomar conta da tua vida, que ele não repita. Na sua opinião, qual é o caminho? Eu quero tentar entender qual é o caminho para esse acolhimento. Eu digo um caminho mais ao longo prazo. É bem difícil. A pessoa, que eu comentei antes, né? Quando ela tenta o suicídio uma vez, ela tem tendência a repetir esse ato, né? Então, assim, como no caso de ontem, o primeiro passo seria realmente o hospital, né? O hospital, psiquiatra, mesmo, tá tratamento com remédio. A Zambuja, ela tem um leito, uma ala, né? Com leitos especialmente para questões de saúde mental. Né? Então, assim, qual seria o intuito de levar ao hospital, né? É conseguir ter um monitoramento dessa pessoa, né? Muitas vezes a pessoa também ela pode estar num surto psicótico, né? Então, assim, o uso de medicação naquele momento e um monitoramento 24 horas por dia é essencial. Então, aqueles quartos, eles são preparados, eles têm grade nas janelas, eles não têm nenhum objeto que a pessoa tenha por perto que pode levar ela a tentar cometer o suicídio de novo. Então, assim, esse primeiro momento seria o hospital, né? Eu tive a experiência de fazer estágio por um período curto no hospital antes de começar a pandemia e eu, né, fiz o acolhimento de algumas pessoas pessoas que estão nessa situação, ou tentativa de suicídio ou em surto, né? Então esse acompanhamento inicial. Seguida é essencial o encaminhamento, então, para os serviços especializados, que seria o CAPS, né? Para ter ali também um acompanhamento a longo prazo. E aí uma série de cuidados, Procurar né? a família também? Família é essencial, a rede de apoio é importantíssimo, porque a pessoa nessa situação sozinha, ela não consegue caminhar, ela precisa ter apoio, né? Então, nesse momento, a medicação, ela deve ser administrada pela família, porque, inclusive, se a pessoa tem acesso aos remédios, ela pode tentar o suicídio com a overdose, né? Então, é essencial, né? O tratamento no CAPS, a pessoa ela só é admitida para tratamento quando algum familiar ou pessoa que seja responsável por essa pessoa assina um termo se comprometendo a participar desse tratamento. Então, é imprescindível que a família esteja junto. E então esse acompanhamento da pessoa, esse cuidado, né? Se ela está ali ainda em risco, né? Não deixar nenhum objeto que ela possa usar para isso, né? Então, objetos cortantes, faca, tesoura, cordas, ter cuidado para que ela não tenha acesso a isso. Né, sempre tá ali acompanhando essa pessoa. E aí, a longo prazo, né, tratamento com psiquiatra, psicólogo, né, uso de medicamento, terapia. E sempre tá de olho nos sinais que essa pessoa possa emitir, e né? o acompanhamento, e dentro disso, é claro, né, acompanhamento constante, né, de sinais e tudo mais. Eu não sei como é que funciona a questão no CAPS, são feitas... depois disso, são feitas as sessões, o quê? Semanais? 2 vezes por semana, mensais, esse acompanhamento assim, diário? Tá, a pessoa ela passa por uma entrevista, uma triagem inicial, né? Onde é avaliado qual que é a necessidade dessa pessoa, né? Se ela está num sofrimento mais intenso, ela pode ser admitida para vir todos os dias para o CAPS. Se ela está num sofrimento um pouco mais leve, né? Ela pode ser admitida, vamos supor, 3 dias por semana ao CAPS. Então, lá ela vai participar, como eu falei, de um tratamento multidisciplinar, né? Então, ela vai fazer a consulta com o psicólogo, ela vai ter o acompanhamento do psiquiatra,
né? Tem enfermeiros lá, então, aplicando medicação que for necessária. E aí a gente tem também as oficinas, que acontecem com diversos profissionais, né? O que são essas oficinas? Elas tem vários temas, digamos assim, e objetivos, né? Então vai ter oficina de arte, vai ter oficina, por exemplo, com um psicólogo, que é como um grupo de terapia, né? Então ela vai fazendo esses acompanhamentos, várias atividades que ela vai desenvolvendo ali no CAPS. Dela geralmente tem um período, ou amanhã ou de tarde, né? Que ela vai fazer esse acompanhamento. E aí, conforme vai se vendo a necessidade dela, vai sendo reavaliado, né? E vai diminuindo até que a pessoa chegue no momento em que o CAPS considera que ela possa ganhar alta, né? Do serviço e que ela consegue lidar com essa situação dela por si só. Uma pergunta interessante que chega aqui o que fazer? A família, ela é importantíssima nesse apoio, né? Mas o que fazer quando a pessoa não aceita que precisa de ajuda e familiares dizem para procurar um médico, enfim, e não há da parte da pessoa um aceite de que ela precisa de fato de ajuda, né? Sim, é muito complicado. A gente costuma dizer, principalmente na psicologia, assim, quando acontece muito com adolescentes, né? Vem obrigado pelos pais para terapia, né? Se a pessoa ela não aceita ajuda, ninguém vai conseguir ajudar, né? Então, assim, é uma situação muito difícil, porque a família, às vezes os amigos veem que essa pessoa precisa de ajuda e que ela pode estar em risco e não tem muito o que fazer, né? Uma pessoa ela realmente precisa entender a importância disso, né? E optar por buscar ajuda, né? Então, assim, é um cuidado constante, né? Então, essas pessoas, o que elas podem fazer nesse momento é dar apoio, né, estar atento a esses sinais que a pessoa possa emitir para um risco maior, no caso do suicídio. E assim, aos poucos tentando mostrar para essa pessoa, né? Olha, né? O que você acha? Psicólogo não é para louco, como muitas pessoas ainda pensam, né? É para te ajudar, é para te conseguir lidar melhor com as situações da tua vida, né? Então, assim, tentar mostrar para essa pessoa os benefícios que ela pode ter, né? Não falar assim para ela, né? Você tá doente, você precisa de ajuda, né? Mas tentar de uma forma talvez mais sutil mostrar para essa pessoa que ela pode se beneficiar no tratamento, que ela vai viver melhor, né? Agora, esse caso de ontem, que teve muitos comentários nas redes sociais, ele levanta uma outra questão. O que leva, na tua visão como profissional da psicologia, essas pessoas... Porque há um contraste muito grande. Há aquelas pessoas que se colocam no lugar, que entendem o sofrimento, e há aqueles que não. Um vagabundo que quer se jogar da ponte. Ou aquele que diz o seguinte, quando o sujeito fala, quando a pessoa fala... quem fala não faz. Faz. Sim. Faz, sim. Sempre avisa. Sempre avisa. Então essa história de que não vai ter coragem, só tá de bobagem aí, quem fala não faz. Faz. Sim. Acaba fazendo. Quando eu vi aqueles comentários ontem, nossa, assim, me chocou muito, assim. Eu acho que a gente fala muito de empatia, né? Que é essa capacidade de olhar para o outro e de se colocar no lugar dele, né? Entender a dor que ele sente, a gente nunca vai entender, porque cada um sente a dor da sua forma, né? Mas de ter essa capacidade de olhar para o sofrimento do outro, né? E eu acho que essas pessoas é uma falta de empatia, uma falta de sensibilidade, até um sentimento de egoísmo, né? De olhar só para si, de achar que a dor do outro não importa, assim. E, nossa, para mim foi chocante, assim, ver o tanto de pessoas realmente falando como se fosse nada, assim, né? E a gente pensa, poxa, a pessoa, ela gastou o tempo dela, ela gastou a energia dela para entrar na matéria, para digitar um comentário, né, atacando a situação desse jeito, né? Assim, se a gente não tem com o que contribuir... Cale-se, né? Cale-se. Né? A gente pode se abster, né? Acho que se aquilo que a gente vai falar ou vai fazer não vai contribuir em alguma coisa, por que fazer, né? Já que estamos nesse assunto, eu quero aqui... Não sei se vocês... Então tá bom, chama o intervalo e depois eu vou falar sobre isso. Vamos ao intervalo comercial, são 8h51, 8 horas e 51 minutos. Agora são 8h56, a sua pergunta, Rodrigo. Não é a pergunta, na verdade eu só quero dar um toque para falar da importância também do trabalho do CVV, que eu fiz reportagem um tempo atrás, acredito que aqui na rádio também, que é um trabalho também de acolhimento, um trabalho de voluntários, né? Um trabalho, a pessoa pega, liga, porque justamente às vezes a pessoa quer ter alguém para conversar, né? Para trocar uma ideia, pelo menos para, enfim, né? Para quebrar essa ansiedade, né? Sim, nesse momento o que a pessoa precisa é de acolhimento, né?
que ela menos precisa é julgamento, né? A gente apontando o dedo e mandando pular, né? O que ela precisa é de acolhimento. Ela precisa de alguém que ouça e que compreenda ela e que mostre apoio, né? Então o CVV ele faz esse trabalho muito bem, né? Até bem recente em Brusque, né? E ele dá então esse primeiro apoio, esse primeiro acolhimento e ele encaminha, se preciso, então para serviços de saúde especializados, né? Ou orienta, né? Que se busque então essa ajuda profissional. Muitas vezes as pessoas que estão lá, elas não são profissionais, né? Como você falou, elas são voluntários, mas que passam por treinamentos, que são preparados para atuar nessa situação, né? Mas nós aqui somos, guardadas as devidas proporções, psicólogos. Porque o que eu digo? Às vezes nós recebemos muita reclamação das pessoas, principalmente com relação a serviço público. E às vezes não é questão de querer que o problema seja resolvido, dependendo do problema, a pessoa só quer ser ouvida. Eu mesmo já cansei de receber ligação e ficar ali vários minutos ouvindo a pessoa falar do problema. Sim. E às vezes o que ela quer é só isso, é só ser ouvida, que alguém ouça, que tire tempo para ela. Na psicologia isso é muito forte, né? Isso que a gente comentava no início, né? Que quando a pessoa guarda muito, no caso a maioria, né, do suicídio ser homem, ou essa questão até da cultura germânica, né? É realmente isso, né? A pessoa precisa falar sobre isso, né? Quando a gente fala sobre aquilo que tá doendo ou que tá incomodando, a gente elabora isso de alguma forma e a gente aprende a lidar com aquilo, né? Então, muitas vezes, realmente, o que precisa é colocar para fora. E a psicologia, ela vai fazer isso, né? É uma escuta, mas não uma escuta de senso comum. Sim, né? sim. É uma escuta profissional e que vai lhe auxiliar a pessoa nesse processo para ela ir, então, se desenvolvendo e buscando as respostas que ela precisa para aqueles problemas que ela tem naquele momento, né? Muito bem. Caroline Razeira, muitíssimo obrigado. O tema é sempre muito fascinante. Poderíamos e certamente vamos ainda tocar nesse assunto. Eu acho que é o nosso dever, como meios de comunicação, alertar e procurar esclarecer a população. E eu tenho certeza que a maioria da população pensa como nós aqui, né? E uma minoria que faz barulho em rede social, que infelizmente trata o assunto como piada ou mesmo como desagravo aí por conta do que aconteceu ontem. Muito obrigado, um final de semana para você. Obrigada pela oportunidade, bom final de semana.